Olá mais uma vez, amigos, amigas, obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal, no Facebook, no YouTube. E hoje nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. E nós vamos hoje no tema da lição dizendo: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É um tema magnífico, maravilhoso. Você não pode perder. Está comigo aqui o pastor Paulo Francisco, que é missionário Ana Paula. E neste momento, então, vamos estar aqui já com a palavra missionária Ana Paula, que vai com muita ênfase nos passar aquilo que Deus colocou no coração dela. E vamos junto alimentar da sua palavra. Deus abençoe, fique conosco. Amém. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Então, como o pastor falou, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É a lição 7 da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a Igreja Eleita. Então, nós estamos estudando o livro de Efésios. O versículo-chave: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na última aula, que nós vimos os desafios que Jesus enfrentou em relação ao preconceito que existia entre os judeus, inclusive os seus discípulos, em relação aos gentios. Então, Jesus Cristo, ele buscou dar um exemplo para os seus discípulos de que a ordenança de Deus é levar o evangelho aos gentios, a todos os povos. Tanto é que a última palavra antes dele se ascender ao céu foi para os discípulos, para os seus seguidores, testemunhar Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. O que nós vamos ver nesta aula? Será que os discípulos, eles fizeram essa ordenança de Jesus? Como que foi para eles essa mudança cultural? Que você tinha uma cultura muito fechada, uma cultura muito onde o judeu não podia nem entrar, na casa de um gentil, e agora esse mesmo judeu, ele tem que levar essa bênção das boas novas para os gentios. Como que será que foi esse choque cultural? É isso que nós vamos estar vendo. O desafio de Jesus, e depois o Espírito Santo, teve que trabalhar no coração dos discípulos para transformar 11 judeus com espírito tribal, fechados em sua cultura, fechados em si mesmos, em apóstolos para os gentios. Então esse era um grande desafio que foi de Cristo, e agora o Espírito Santo trabalhando no coração deles para esse projeto que Deus tem desde a chamada, desde do princípio, Então eles receberam o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo com o principal objetivo, que era o quê? Capacitação para levar o Evangelho por todo o mundo. Lá em Atos 1, nós vemos bem isso, porque o Espírito Santo, muitos acham que é para edificação pessoal e ponto final. E não é. O objetivo principal do recebimento do Espírito Santo é Deus te capacitar, te dando ousadia para você levar as boas novas para o mundo. Para quem ainda não conhece para a quem palavra. Não conhece a palavra. Então eles receberam o Espírito Santo. E agora? O que nós vamos ver? Que eles permaneceram, os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém por um pouco mais de 20 anos. Parece, quando nós lemos Atos, que logo eles já começaram a evangelizar as outras, uma evangelização transcultural. Mas não foi isso que aconteceu. Só que os discípulos, eles ficam ali em Jerusalém e vem uma perseguição.
E quando vem essa perseguição, olha o que a palavra diz. Falam, fez-se naquele dia uma grande perseguição, isso em Atos 8, contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Ou seja, houve uma dispersão dos fiéis por Samaria, pelas redondezas, para levar o evangelho. Você tem Felipe, por exemplo, que vai evangelizar Samaria. Porém, os apóstolos continuam em Jerusalém. Eles continuam ali. Ou seja, eles se acomodam. Porque você poderia até pensar, bom, ficaram 10 anos, né, ali organizando. Não, mas ficaram 20 ou um pouco mais de 20 anos estacionados em Jerusalém. E não era isso o propósito de Deus. Aí o que precisou acontecer? Veio em 70 depois de Cristo a destruição de Jerusalém, aí não teve mais como, né? Ocorreu a destruição, os romanos destroem Jerusalém, aí os discípulos vão fazer as missões transculturais. Tanto é que Pedro, tem uma tradição que fala que ele morreu em Roma crucificado de cabeça para baixo. Mas olha, eles receberam o Espírito Santo e mesmo assim eles não foram diretamente cumprir esse propósito transcultural. Eles ainda permaneceram em Jerusalém por 20 anos ou mais. Missionário, o preconceito era muito grande com os gentios, né? Eles foram formatados para acreditar que só eles tinham direito à bênção lá da promessa de Abraão. Tanto é que quando nós vemos no capítulo 10 de Atos, né, quando Deus, o anjo aparece para Cornélio numa visão. Cornélio não era judeu, né? E o Senhor, através do anjo, fala para Cornélio, Cornélio, eu vi as suas orações, eu ouço as suas orações, e as suas ofertas estão gravadas, né? São reconhecidas por Deus. E aí o Senhor instrui Cornélio a mandar procurar Pedro, né? E quando ele manda ali os seus soldados procurarem Pedro, Pedro, antes deles chegarem até Pedro, Pedro ele estava praticamente na hora de alimentar com fome, e naquele momento Deus dá uma visão para Pedro, né? E aí ele vê aquele lençol, né, segurado por 4 pontas e os animais, né, que estavam ali naquele lençol eram animais imundos, impuros, normais. E aí a voz de Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come este animal. E Pedro fala, não, Senhor, nunca fiz isso na minha vida. Comer um animal normal, impuro, nunca fiz isso. E o Senhor fala para ele assim, olha, não considera impuro aquilo que Deus santificou. E aí quando chega aqueles homens até Pedro e fala para Pedro que Cornélio, né, queria recebê-lo, e Pedro então, né, junto com mais 6 irmãos, ele vai até Cornélio, e quando ele chega até Cornélio, né, e explana a palavra de Deus, né, desde o projeto de Deus de salvação, naquele momento o que acontece? O Espírito Santo desce sobre os gentios. E eles recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E aí quando Pedro volta, os judeus falam assim, o que você estava arrumando? Você foi até a casa de um gentil, você entrou na casa de um gentil, você comeu na casa de um gentil. E aí Pedro então relata para eles o que Deus tinha feito. E aí eles entendem, verdadeiramente Deus é Deus dos gentios também. Porque era espantoso para eles os gentios serem batizados com o Espírito Santo. Quando Filipe evangelizou em Samaria, pediu para levar alguns discípulos subissem lá para orar por eles, Pedro era um deles, orou pelos samaritanos, eles receberam o Espírito Santo. O quê? Os gentios receberam, então Deus não rejeitou. Deus não rejeita. E essa história, Deus dá uma lição a Pedro ali. E o interessante é que 3 vezes Deus dá a visão para ele, 3 vezes. Repetidas vezes.
Por quê? Porque dali ele sairia para entrar dentro da casa de um gentil. E quando ele entra na casa de Cornélio, ele fala: olha, vocês sabem que os judeus não entram na casa dos gentios, mas, porém, o Espírito Santo me mostrou através de uma visão. Glorioso isso, né? Então, olha a barreira cultural, né? Só o Espírito Santo pode quebrar isso. Só o Espírito Santo pode quebrar. Às vezes nós podemos até julgar, mas não é essa a questão. O problema é que eles foram criados dentro de uma cultura, então a mentalidade deles estava formada dentro daquela cultura. Para transformar uma mente que foi criada dentro de uma tradição não é fácil, né? Não é fácil. E ali o Espírito Santo trabalhando para que esses impedimentos mentais, culturais, caíssem por terra. Missionária, esse é um assunto muito interessante. Acho que um dia tinha que ter um debate só falando sobre isso. Verdade. O ser humano, ele é facilmente alienado, né? Ele é facilmente alienado, né? Com a tradição, com a cultura, né? Ele se fecha e ele não consegue olhar muitas vezes além disso. E começam a pensar, né, que Deus é da mesma forma do que eles são, ou do que nós somos, né? E limita não, Deus a sua cultura. Limita Deus a sua visão, ao seu tamanho, né? Esse é um grande erro, né? Por isso que muitas pessoas julgam os outros, muitas pessoas julgam determinadas denominações. Eu acho que não é esse o nosso caminho, porque o Senhor Jesus, ele veio para todos e a salvação está em Jesus. Como o tema da lição, a reconciliação nossa com Deus é o Senhor Jesus, né? E a gente fica querendo colocar obstáculos, dificultando, né? Mas o bom é isso, né? O Espírito Santo, ele nos... quando ele se apodera de nós, o Espírito Santo nos dá a mesma visão de Deus. Aí nós começamos a ver como o Senhor, né? O propósito do Senhor, a vontade do Senhor. E a vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza, se um dia você recebeu alguma palavra, né, dizendo que você não tem jeito, que você não faz parte, né? Tem até aqueles que acreditam que é só os 144 mil, né? Eu não sei se eu sou 144, ou sou 140, eu sei que eu estou no grupo, tá bom? E eu vou para lá. Até esses dias no culto aí, né, eu brincando com os irmãos aqui, que naquele hino que a gente canta do arrebatamento da igreja, né, depois que Jesus voltar, vai vir uns desviados para procurar reconciliar, né? Só que aí não vai ter mais jeito, né? Nós temos que reconciliar com o Senhor agora, mas agora tem jeito. Antes de Jesus voltar, a porta está aberta, a reconciliação. Cristo desfez a lei que criava uma série de barreiras entre judeus e gentios e que resultava em exclusão e hostilidade dos judeus em relação aos gentios. Vamos entender aquele texto-chave que nós lemos? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos e ordenanças. Que lei é essa que com Cristo foi desfeita? Não é a lei moral, não é a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos é o nosso guia para a gente conhecer a vontade de Deus. A guarda do sábado é o único preceito do decálogo não repetido no Novo Testamento. Vocês podem conferir aí em Colossenses 2,16. Mas que lei é essa, então, que foi abolida em Cristo? A lei cerimonial. A lei que prescreveu uma série de ritos e cerimônias de adoração. Compromissos concernentes às partes exteriores da adoração, que foram anulados por Cristo, sendo cumpridas nele. Então, existiam tantas leis cerimoniais do Antigo Testamento, as leis exteriores de adoração, o que eu posso comer, o que eu não posso, o que eu posso tocar, o que eu não posso, rituais de purificação, tudo questões, a circuncisão, que representa a pureza. Então, tudo questões de adoração exteriores. Mas, além dessas leis do Antigo Testamento, eles criaram mais uma série de preceitos cerimoniais, uma série de regulamentos. Para vocês terem uma ideia, se você tocasse num inseto, você tinha que tomar banho, lavar toda a sua roupa e aquele dia você não poderia entrar no templo. Inseto morto, no caso, seria, né? No inseto morto, isso. Se acontecesse de uma aranha cair numa panela, você tinha que quebrar a panela e jogar fora.
Então eram muitos regulamentos, muitos preceitos cerimoniais, e esse era um obstáculo para que o estrangeiro pudesse aceitar essa fé. Ou seja, eles misturaram um pouco da cultura deles, né? Daquilo que eles tinham por certo, né? Com a palavra, né? Com os mandamentos, né? Procurando, né, com essas leis, procurando com essas regras, talvez trazer uma santificação maior para os fiéis, trazer ali uma devoção mais explícita, né? Mais exterior, né? mais exterior, uma aparência de santificação, tanto que Jesus vai criticar, nós comentamos nas aulas passadas, né? Justamente que esses regulamentos, esses cerimoniais se tornaram estereótipos para identificar quem é o santo. Mas nisso tudo consiste agora aí um problema. Por quê? Porque com todas essas regras, todas essas leis, eles começaram, parece que blindar, né? Eles blindaram ali, né, o acesso à palavra de Deus, blindaram o acesso, né, dos povos de outras nações, né, dos estrangeiros, blindaram esse acesso deles também se chegar, né, e se converter a Cristo, e se converter ao Evangelho. Então ficou um Evangelho meio que exclusivo para eles, né? Um exclusivismo cultural. Mas é importante aqui fazer eu vou chamar a atenção do nosso telespectador que está assistindo também, porque tudo é uma questão de foco. Não há problema nenhum se você quer guardar o sábado, se você quer guardar a segunda, a terça, a quarta, se você quer tirar esse dia para consagrar a Deus. É até bom. Não há problema nenhum se você tem um costume de usar uma determinada veste, de comer determinadas coisas, não há problema nenhum. O problema é você focar a tua salvação oriunda dessas atitudes. Porque a salvação é somente em Jesus. Aqui é bom ressaltar que você colocou a respeito do sábado, por exemplo, porque no capítulo 2 de Colossenses, verso 16, Paulo está dizendo, olha, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, né? Então, porque os judeus, eles queriam, né, que os gentios guardassem o sábado, né, como essencial para a salvação, para eles pertencerem a Deus, né? E na verdade nós estamos dizendo aqui que é errado você guardar. Se você quiser tirar esse dia do sábado para fazer a vontade de Deus, você pode fazer. Agora, a tua salvação não está nisso. Se você quiser tirar o domingo, é bênção. É importante até ressaltar que todo cristão deveria tirar um dia da semana para dedicar exclusivamente à obra de Deus, né? Mas quem é Senhor? O sábado é Senhor ou Jesus é Senhor do sábado, né? Então, não esqueça que o Senhor, Deus, Ele criou os 7 dias da semana, né? Todos os dias são dias santos para o Senhor e são dias que nós podemos servi-los e adorá-los, né? Agora é importante ressaltar, se cada um ficasse no seu costume, mas não entrasse no essencial, não se colocasse de forma a julgar os outros pelos seus costumes, não teria até aí maiores problemas, pastor. Mas eu já vi muitas pessoas, por causa de uma regra, de um costume, como tinham os fariseus ali na época, eles ficarem vivendo em prol de observar se o outro não está andando naqueles costumes. E aí isso tira o foco da pessoa de olhar para si mesmo e olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, a mensagem de Deus é essa, né? Costumes. Um dia eu ouvi um pastor dizendo uma vez, gravei isso. Costume é igual tempero. Uns gostam mais ardido, outros menos salgado, outros mais... Mas o importante é o alimento. O alimento é que te sustenta. E o alimento é a palavra de Deus. Ok. Então, esses preceitos que foram derrubados, esse muro de separação que foi derrubado, esses ritos cerimoniais, é a lei cerimonial. E aqui em Colossenses 2:11, 16 ao 21, leia na sua casa, Paulo fala: quando Paulo e Barnabé começaram a pregar para os gentios,
eles se depararam com uma certa dificuldade. Qual? Os gentios, eles aceitam a Cristo de todo o coração, mas eles não querem ser circuncidados. A questão da circuncisão estava se tornando um obstáculo. E aí Paulo vai falar, não, vocês não precisam ser circuncidados, não precisa seguir a lei cerimonial judaica, os rituais cerimoniais judaicos, não precisa disso. Paulo vai entrar em contato com os discípulos e falar isso para eles, olha, nós vimos Deus trabalhando na vida dos gentios. E Pedro conta até a história de Cornélio, né? Que Deus mostrou para ele que o que ele purificou não torna impuro o que Deus já limpou. E Paulo a proposta de Paulo é o quê? Que os gentios não precisem seguir estas leis cerimoniais, ser admitidos dentro do judaísmo. Ele propõe essa separação do judaísmo para essa nova verdade do evangelho, essa boa nova, que eles vão chamar de caminho, né? Eles vão chamar de caminho. E aí vai ser aceito pelos discípulos, mas mesmo assim ainda vai ter aqueles que vão criticar, que se convertem, os judaizantes, que se convertem, mas vão criticar aquele gentil que se converteu pelo que ele come, pelo que ele toca, por não ser circuncidado. E nisso chega-se numa solução que vai ser o Concílio de Jerusalém. Aí vai ter esse primeiro concílio da igreja, foi o primeiro concílio que a igreja teve, e nesse concílio essa é a decisão. Olha, os gentios não precisam seguir os rituais religiosos dos judeus. E aí o pastor Paulo falou, que Paulo fala, né? Portanto, ninguém vos julgue. Vou ler de novo. Pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Porque vos carregam ainda de ordenanças, tais como não toques, não proves, não manuseis. E ele fala, isso são costumes humanos. Ele vai citar isso. Então, lê inteiro, que é muito importante essa parte para nós entendermos. E o Concílio de Jerusalém coloca um ponto final nisso. O corpo é de Cristo. E para que haja uma unidade nesse corpo, essa barreira do cerimonial, do rito, da adoração exterior tem que ser quebrada. Vamos olhar no mundo, vamos olhar as igrejas no mundo todo, né? Cada um com a sua cultura, mas o corpo é o mesmo, a cabeça é Cristo. Então, depois nós vamos em outras aulas falar sobre a questão do corpo de Cristo, que é você imagina, missionário, você imagina, né? Deus ele salva lá nas tribos indígenas, né? Imagina, pastor, você vestido com aquelas peninhas assim, com aquele... não ia ficar legal no nosso costume aqui. Não ia ficar bom. Mas Deus alcançou eles lá daquele jeito lá, né? Então, assim, Deus ele está muito acima dessas coisas externas que nós estamos, né? Nós estamos apegados a isso, né? Mas o importante, todos nós temos um pouquinho disso. Nós fomos criados dentro de uma cultura, né? Mas o importante é conhecer a palavra e não invalidar o sacrifício de Cristo. Porque quando você fala que a pessoa, ou que a cultura tal, ou que a pessoa tal não pode ser salva por um costume, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente para alcançar aquela pessoa. Aí é grave, né? Então, pense nisso. Não estou aqui dizendo para você mudar o seu costume, até porque eu acho isso também bastante ridículo, sabe? Que tem pessoa que ele quer se transformar assim, fica um negócio muito estranho, porque até a gente acostuma com as pessoas, né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha mãe, eu tenho a imagem dela fixa na minha mente com aquele jeito dela, com aquela roupa que ela veste, com o jeito dela, eu tenho, fixado, né? Se amanhã ela aparecer peretecada, eu vou ficar doido. Eu falo, que negócio é esse? Porque eu estou acostumado com aquilo, né? Então eu acho ridículo querer fazer essa mudança doida, que não leva a nada. A gente tem que ser o que a gente é, naturalmente, né? E quando tem alguma mudança, ela é uma mudança gradual, né, pastor? Então às vezes a cultura, gradualmente a gente vai se adaptando, então não dá aquele choque de transformação, né? Agora,
O que é pecado, quando a pessoa aceita Jesus, o que é pecado... Vai identificar em qualquer cultura, né? Em qualquer cultura, o que é pecado, aí a palavra de Deus fala que a gente tem que mudar de uma hora para outra mesmo. Né? Aí no Concílio de Jerusalém eles chegam à conclusão. Então vamos combinar o seguinte: vamos só o gentil se abster de comer coisa sacrificada aos ídolos e carne sufocada, né? Carne com sangue. E só que mesmo isso, Paulo depois vai falar a questão: eu posso ou não posso comprar no açougue uma carne que foi sacrificada ao ídolo? O que ele vai falar? Olha, se eu comer, eu sei que aquilo não vai fazer mal nenhum para mim. Eu sei que aquele ídolo lá, ele não tem significância nenhuma. Porém, o irmão mais fraco, o novo convertido, que está ainda caminhando na fé, se ver eu fazendo isso, ele vai ficar escandalizado. Então, para não escandalizar, eu não faço. Então, nós temos liberdade, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, eu sei que se eu for fazer aquilo, não é pecado, eu não vou estar infringindo a lei de Deus. Mas calma, aquele que está vendo, ele vai se escandalizar. Então, nosso comportamento, nós temos que entender isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Então, nós temos que... ter esse bom senso de saber medir as coisas, né? Porque se a gente for muito rígido, às vezes, com nós mesmos, a gente vai cobrar também, às vezes, com mais rigor ainda, daquele que nós alcançamos pela palavra. Então, a gente se corrige rigorosamente e, às vezes, ainda com mais rigor aquele que foi alcançado pela palavra. Então, a gente tem que ter aí, né, um bom senso, saber medir as coisas, saber ver o que é necessário dentro da palavra e aquilo que não é, né? Aquilo que realmente às vezes são coisas que nós acrescentamos no intuito às vezes até de melhorar alguma coisa, mas acaba dificultando na verdade. Então vamos lá. Aqueles que são julgados indesejáveis por todos são infinitamente desejáveis para Deus. Então essa é a lição que Deus queria dar ali, Jesus e o Espírito Santo, aos seus seguidores. Vocês não desejam, são indesejáveis, são impuros, né? A cultura fala que vocês vão ser contaminados com eles. Mas Cristo veio para quê? Para derrubar essa barreira e mostrar: olha, eu desejo ardentemente a todos os povos. Então, aqueles que são julgados indesejáveis por todos são infinitamente desejáveis para Deus. E nós somos assim. Nós olhamos aqui para os judeus, mas muitas vezes nós pensamos: aquela pessoa lá não precisa nem pregar o evangelho para ela, porque de forma alguma ela vai aceitar. Né? Olha a vida que ela leva, não tem como. E nós julgamos a outra pessoa e fazemos o quê? Criamos uma barreira para não evangelizar. Né? Não, aquela lá não tem jeito, aquela não adianta evangelizar. Nós selecionamos quem queremos evangelizar, essa é a verdade. Que tem muitas, hoje, denominações que buscam já um povo pronto. Né? Ele vai atrás de um povo que já está interessado pelo Evangelho. Ele já vai atrás de um povo, às vezes, que ali já está, vamos dizer assim, alinhado. Mas não vai aceitar o desafio de entrar, às vezes, dentro de uma cultura ali, onde que as pessoas estão completamente, né, na contramão do que a palavra de Deus diz. E são essas pessoas que Jesus, né, identifica como alvo do seu evangelho. São aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desgarrados. E são esses os desafios, né? Esses que são as pessoas que estão esperando, né, ansiosos por ouvir a palavra. E muitas das vezes alguém olha para ela e fala assim: não vou nem perder meu tempo de falar do amor de Deus para essa pessoa, porque não vai me dar ouvido, não vai querer aceitar a palavra, né? E simplesmente exclui aquelas pessoas de ter a oportunidade também de serem alcançados pelo Evangelho. Nisto não há judeu. Olha o que Paulo fala. Nisto, nós estamos falando dos judeus que nas suas orações diziam: obrigado, Senhor, por eu não ter nascido nem mulher, nem gentil e nem escravo. Olha o que Paulo vem falando agora. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo,
Jesus. O nosso mundo globalizado, cheio dos preconceitos, precisa muito entender que a quebra desta desunião que existe entre os povos, entre as nações, ela só é possível em Cristo. Só em Cristo é possível haver essa reconciliação entre os povos, haver essa reconciliação no mundo, né? Então essa frase é magnífica, quebra essa parede da separação, essa parede do preconceito, ela é quebrada totalmente. Todos são iguais aos olhos de Deus. Esse conceito de igualdade de todos aos olhos de Deus é algo muito novo. Veio com o Evangelho. Essa ideia da igualdade de todos os povos veio com o Evangelho. E muitos colocam aí as barreiras, né, de separação, de preconceito, mas o Evangelho, onde ele chega, ele derruba todas essas barreiras. A Bíblia, então, nós vimos na aula passada a promessa de Deus para Abraão, a primeira linha da promessa: te abençoarei, a segunda linha: e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a Bíblia, ela começa com missões, chega ao seu clímax com explosões de alegria pela obra missionária no Apocalipse. Olha que está lá em Apocalipse 7:9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Que Amém. Paz, né? Glória a Deus. Então, o propósito de Deus para nós temos que entender o seguinte: nós fomos abençoados para abençoar. Os discípulos, eles entenderam isso, né? Foi muita luta ali, o Espírito Santo trabalhando, mas eles entenderam. Todos eles vão dar as suas vidas por essa causa maravilhosa. Todos eles vão ser missionários transculturais. E nós temos que entender que Deus nos incumbiu de uma responsabilidade. Que responsabilidade é esta? Nós somos responsáveis pelo outro. Nós somos responsáveis pelo nosso próximo, que é diferente de nós, que tem hábitos diferentes de nós, que tem pensamentos diferentes de nós, que muitas vezes surte em nós preconceitos, mas nós somos responsáveis por eles. Assim, a igreja tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos. A igreja é o corpo de Cristo, mas ela tem que ser um corpo em movimento. Os discípulos se acomodaram ali em Jerusalém. Teve que vir uma perseguição, mesmo assim ficaram lá acomodados. Aí veio outra muito pior, para eles poderem cumprir o propósito de Deus. Então, às vezes nós estamos acomodados, mas não é isso que o Espírito Santo quer para a sua igreja. O Espírito Santo, ele nos capacitou para cumprirmos o propósito de Deus, desde a fundação do mundo, que é levar o Evangelho da salvação. Ele já preparou todos os povos para o Evangelho. E já preparou o Evangelho para todos os povos. E agora está aqui na nossa mão uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de evangelizar, de cumprir esse propósito que está no coração de Deus, de levar quem Ele deseja tanto, aquele que está na rua, aquele que está na prisão, aquele que está doente, a prostituta, que Deus ama infinitamente. É a esses que Deus quer nos enviar para levar essa palavra de salvação. Amém. Eu acho tão importante isso, né? E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos, depois que o Espírito Santo, né, ele vem, né, até os apóstolos, discípulos, né? E eu estava observando e estava vendo o Pedro antes de receber o Espírito Santo e o Pedro depois de estar cheio do Espírito Santo. Um covarde, um medroso, né? Um que, não, estamos juntos, mas na hora do vamos ver, pulava fora. E depois que recebe o Espírito Santo, enfrentando, né, prisões, enfrentando com ousadia, falando a palavra de Deus, sustentando a palavra de Deus, né? Então, isso só o Espírito Santo pode fazer. Ora o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo perseguindo a igreja, né?
tinha acabado de ajudar ali no apedrejamento de Estevão, né? E de repente ele tem um encontro, o Senhor Jesus se manifesta para ele, né? E ali o Senhor faz ali uma obra tão grande na vida de Paulo. Ananias põe a mão sobre ele, no verso de número 12, capítulo 9 de Atos, né? Ele recebe ali o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aí quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, quem segura Paulo mais? Você sabe por que a igreja está de pé até hoje? Depois de tanta perseguição, né? De tanta filosofia, de tanta mentira que o diabo já inventou para desfazer a igreja. Por que a igreja está de pé até hoje, missionário? Por causa do Espírito Santo que está com a igreja. Que o dia que o Espírito Santo estiver tirado da terra já era. Mas nós resistimos toda a história, né? Porque o Espírito Santo está conosco. A promessa de Deus de enviar o Espírito Santo para ficar conosco até a consumação do século. Ele que nos dá essa ousadia. Mas muitas vezes um tropeça aqui, outro tropeça ali, mas ele sempre sustenta alguém que vai manter a sua palavra, né? E assim Pedro então estava dizendo, né? Pedro antes de receber o Espírito Santo, Pedro depois, Paulo antes, Paulo depois, você antes e você depois, nós antes e nós depois. Quem segura a igreja do Senhor? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Senhor Jesus diz, por quê? Porque o Espírito Santo é a nossa força. Amém? Amém. E só concluo aqui rapidamente. Não perca seu tempo observando questões exteriores, como o comprimento da saia da irmã. Enfim, preocupações com questões exteriores. Aí isso cabe ao pastor de cada igreja. Não cabe a nós julgarmos a maneira como a pessoa veste ou os hábitos da pessoa. Mas ganhe o seu tempo evangelizando. Missões está no coração de Deus. E se você tem o Espírito Santo, está no seu coração também. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Nós chegamos mais um final de mais uma aula tão maravilhosa. Essa aula, esse tema tem que ficar no seu coração. A nossa reconciliação com Deus é através do Senhor Jesus Cristo, né? Através da sua palavra. Você aceitando ao Senhor Jesus, você recebe esse Espírito Santo na sua vida. E aí esse Espírito Santo vai mudar você. Não vai precisar do pastor falar que a sua roupa está escandalosa, porque você mesmo vai perceber que precisa estar alinhado, porque nós somos chamados para ser o luz do mundo e sal da terra. Então, né, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aquele que brilha, né, que tem a luz de Cristo, ele dá bom testemunho, ele compra e paga, né, ele honra o pai e a mãe, né, ele é amável, ele é longânimo. Aquele que tem o Jesus, é natural isso, passa a ser natural, porque você recebe a natureza de Deus na sua vida, né? Então, não precisa de ficar dizendo o que você tem e o que você não tem que fazer. O que você precisa ter é o Espírito Santo. Sabe por quê? Se o Espírito Santo estiver em você, né, eu duvido que você vai querer viver uma vida desregada, você vai querer fazer o melhor para Deus, você vai querer dedicar sua vida a Deus, você vai renunciar tantas coisas que você fazia, porque você vai ver que tem algo muito melhor a se fazer do que os prazeres dessa vida. E aí, com isso, nós vamos sendo preparados, nós vamos sendo moldados, né, até a estatura de varão perfeito, que esse é o propósito de Deus para a nossa vida, e nós vamos chegar até, né, a nossa eternidade com Deus, que é essa a esperança da igreja. Jesus Cristo vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, aqueles que receberam a sua palavra, o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos orar por você. É uma oportunidade de você, que de repente você que está meio desanimado, meio afastado, né, meio inseguro. Talvez alguém já disse palavras que você, né, ficou afetado e você deu crédito a palavras que não eram a palavra de Deus. Neste momento aí você e Deus e eu aqui unindo com você, todos nós aqui em oração, Deus pode mudar essa sua situação, Deus pode mudar a sua família, mudar aquilo que está constrangendo, aquilo que está perturbando a sua vida, Deus pode mudar agora. Eu creio no Deus que faz.
Eu creio num Deus que cura, que liberta, que transforma, porque a prova de Deus, né, para nós hoje é a sua atuação através do Espírito Santo. Então ore comigo agora. Pai querido, Pai eterno, ó Deus, eu entrego, Senhor, a vida daquele que está nos ouvindo e assistindo agora, Pai, que entenderam hoje, Pai, que a nossa redenção, ó Deus, o nosso elo com o nosso Pai é através do Senhor Jesus. Pai, os homens querem fazer tantos meios para chegar a Deus. Os homens criam tantas formas, Pai, mas nós sabemos que para chegar ao nosso Deus é apenas através do sacrifício do Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Pai, a esta vida que está aí, Pai, passando por uma dificuldade, um desafio, o Senhor conhece a situação de cada um. O Senhor possa, Pai, neste momento visitar o coração dele, renovar as forças dele. Se a aliança estava quebrada, neste momento, por parte do ser humano, porque da parte do Senhor, o Senhor não quebra a sua aliança, mas da parte do homem, por alguma falha, por alguma situação adversa que aconteceu neste momento, Pai, resgata, ó Deus, renova a aliança, renova, Pai, o pacto, e nós possamos continuar firmes, Pai, porque nós sabemos que a salvação, ela é para todos, Pai, aqueles que creem no Senhor Jesus, e nós cremos, e eu tenho certeza que aquele que está orando conosco neste momento também, Pai, confessa agora que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu entrego a vida de cada um, a sua casa, a sua família, os seus negócios, tudo, Pai, que está nas suas mãos, Pai, o Senhor possa cuidar a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fique conosco no próximo programa. Tenho certeza que vai ser sempre uma bênção poder contar com a sua participação, em nome de Jesus.